E aí, pessoal, como é que vamos todos? Todos bem? Bom, deixa eu começar aqui, que eu quero falar com vocês. Começar por aqui. E ó, sessão de comentários. Vocês mandam para mim algumas perguntas, né? Eu vou lendo algumas delas, vou tentando responder algumas. Recentemente eu fiz uma série de vídeos aqui falando sobre nojo, a partir de uma pergunta que foi feita por causa daquele personagem, o Nojo, do filme lá, o Divertidamente, né? Associado com o filme Divertidamente. E eu falei que o nojo estava associado então com o elemento terra. Aí várias pessoas mandaram algumas respostas aqui, comentários. Obrigado a todo mundo que escreve comentários aqui. Lembrar mais uma vez, gente, toda vez que vocês escrevem comentários, primeiro eu sei que os vídeos estão agradando vocês. Depois, eu sei que vocês têm interesse por algum determinado tema. E terceiro, tá, o YouTube fica sabendo que vocês estão interagindo aqui comigo. Isso é importante para a divulgação dos vídeos. Então, eu agradeço a todo mundo que escreve aqui nos comentários, nem que seja uma pergunta, tá, alguma coisa sobre algum vídeo que eu fiz, ou simplesmente um simples agradecimento, um ok, um obrigado. Isso ajuda bastante. Tá? Aí, deixa eu responder então a esse comentário. Foi um dos últimos aqui que passaram aqui. A Laura Jagan, 5672, tá? Respondeu aquele vídeo falando sobre nojo, né? Falando que é meu nojo, o nojo dela, né? É uma sensação de nojo que ela tem, melhor falando assim, né? É do elemento terra, então ela concordou com uma associação com o elemento terra que eu fiz, né? E sempre acompanhada de indignação com a falta de bom senso, bem terra mesmo, martelando um pensamento de indignação. Então ela respondeu isso daqui primeiro, tá? E logo em seguida ela colocou outro comentário, tipo para complementar. Aí começa a pensar que não deveria ser tão rígida com certas coisas que me causam nojo. Ou seja, ela pensou uma coisa, né, na primeira resposta, aí deu uma pensadinha sobre isso, né, e aí escreveu que não deveria pensar em ser tão rígida com certas coisas que lhe causam nojo. Penso em madeira, mas não sei fazer o raciocínio a partir daí. Ela pensou em madeira, mas não está com muita certeza de ser madeira. Tá? Tanto é que ela não está conseguindo fazer um raciocínio a partir desse ponto, pois tem muitas questões de deficiência do elemento terra. Distensão abdominal, diarreia, abscessos. Bom, essas queixas, Laura, eu não associaria com uma deficiência de elemento terra, não. Tá? Distensão, abdômen distendido, inchado, tem mais cara de excesso. Diarreia, está sendo liberada alguma coisa que está em excesso também. Abscesso, tá? Acúmulo de pus, né? Formando abscessos, é um acúmulo de uma energia estagnada. Então eu diria que seu problema não estaria relacionado com uma deficiência. Pelas características que você está apresentando, tem mais cara de excesso de energia. Tá? E não sei o que está acontecendo entre esses dois elementos. No seu caso, então, você está pensando entre o elemento madeira e o elemento terra. Então, vocês estão vendo, já conforme a pessoa vai falando comigo, no caso aqui, tá? Eu estou considerando que o que a Laura está escrevendo aqui para nós é como se ela estivesse falando comigo, então. Tá? Então, eu sempre costumo tentar entender o que a pessoa está falando, entender o conteúdo das informações que ela passa. Eu sou até meio chato às vezes nisso, porque quando uma frase eu não consegui entender direito, tá? Ou me chamou a atenção uma frase, eu às vezes até falo para o paciente, espera um pouquinho, o que você quer dizer com isso, tá? Ou então eu vou anotando tudo que a pessoa vai falando, tá? Na medida do possível, um estilo meio taquigráfico aqui, tá? De ficar anotando as coisas. Mas
E logo depois eu deixei tudo anotadinho e eu volto àquelas perguntas. E uma coisa que eu falo para todo mundo que faz curso de acupuntura comigo: às vezes o paciente falou alguma coisa, tá? E 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos depois você está conversando ainda com esse paciente, e aí você percebe que, puxa vida, eu deveria ter perguntado uma coisa a respeito de uma coisa que ela falou 2 minutos atrás ali, e agora que me vem à mente. Tá? Não se acanhe, tá? O paciente está falando, já mudou de assunto de repente com você. Tá? Peço para o paciente voltar a falar: você comentou atrás, tá, tal assunto, tal detalhe. O que você queria dizer com isso, na verdade? O que significa? Porque às vezes tem algumas coisas que podem passar informações importantes para a gente. Tipo, o que a Laura aqui comentou, né? Ela está associando muito madeira e terra, pelo que ela está colocando na descrição, né? Mas mesmo ela falou assim que ela não está conseguindo fazer um raciocínio, como ela falou assim, ela não está conseguindo fazer um raciocínio a partir daí, tá? Dessa associação de madeira e terra. Isso provavelmente porque o seu problema não está relacionado com madeira, não, Laura. Está mais relacionado com energia de fogo. Por que eu estou pensando mais em fogo? Por aquilo que você colocou na primeira parte, tá? Quando você falou que você tem um problema de terra, tem relação com indignação, falta de bom senso de quem? De outras pessoas? Ou a sua falta de bom senso? Se for a sua falta de bom senso, isso já está me fazendo pensar mais no elemento fogo. Por quê? Porque bom senso depende da gente reconhecer a falta de um senso interno, de uma consciência interior. E a consciência interior está relacionada com a energia do elemento fogo. A autoconsciência, tá? Saber quem nós somos, saber aquilo que a gente pode ou que a gente não pode fazer, ou seja, bom senso. Isso tem relação com a energia do elemento fogo. E eu já estaria pensando no elemento fogo só por causa disso. Só que logo mais à frente, você falou uma outra frase que eu já estaria pensando assim: eu acho que isso tem mesmo relação com a energia do elemento fogo. Sabe por quê? Porque você falou uma frase aqui, você usou um verbo aqui, tá? Para falar sobre o seu pensamento de indignação. E o verbo que você usou aqui é o verbo martelar. Tá? Martelando um pensamento de indignação. Por que eu associei isso daí com o elemento fogo? Porque o martelar, tá, é um negócio meio... Martelar, você pega o martelo e fica martelando um prego, no caso um prego de indignação, tá? Você fica martelando, você fica batendo esse prego, e para bater você tem que ter um certo ritmo para ficar batendo. E quando eu fico pensando em um batimento com ritmo, eu lembro do coração, e é por isso que eu vou associar mais ainda essa sua frase com a energia do elemento fogo. O seu fogo está tentando passar uma energia para quem? Para a energia do elemento terra. Só que a sua energia do elemento terra está como? Está estagnada, ela está travada. Ela não está conseguindo desbloquear energias para que a energia do seu elemento fogo consiga fluir de forma adequada. Então o fluxo interrompido de fogo, o fogo está tentando passar energia para a terra continuar movimentando energia pelos 5 elementos. A terra está bloqueando esse fluxo da energia do elemento fogo, e o fogo está tentando martelar essa energia, tá? Só que ele não consegue, está travando. Por isso que está faltando esse bom senso. A energia da autoconsciência, do si mesmo, não está conseguindo passar por causa de um bloqueio que está acontecendo na energia do elemento terra. E esse bloqueio é que está causando então essa sensação, tá? Esse sentimento de nojo que você está falando, tá? Que provavelmente talvez nem seja um nojo físico. Pode ser um nojo emocional, pode ser um nojo mental, tá? Lembrar, tá? No conceito de 5 elementos, tá? Tudo é físico, mental e emocional em níveis, camadas diferentes. Então às vezes a gente pode sentir um nojo físico,
tá? Um negócio físico, a gente sente no corpo uma sensação desagradável. Por outro lado, tem gente que sente esse nojo, mas ele não se manifesta fisicamente. É uma coisa que a pessoa às vezes nem consegue descrever direito, tá? Como você está falando que está acontecendo contigo. Talvez esse seja o tipo de nojo que você está referindo, que você está falando que está aparecendo. Por isso que é muito importante a gente saber ler, ou melhor, no caso também, né, ouvir o que um paciente nos conta enquanto nós, acupunturistas. Há muita informação, tem muita coisa importante que as pessoas podem estar querendo falar para a gente, mas não conseguem verbalizar de uma forma mais adequada, não conseguem expressar de uma forma adequada. Tá? Você já deve ter visto uns filmes de crime, por exemplo, tá? Em que uma criança sofreu algum tipo de abuso, tá? E a criança não consegue verbalizar isso direito. Aí então os detetives levam a criança para uma sala onde tem uma mesinha, tem papel e caneta para elas poderem ficar desenhando, ou brinquedos com que ela fica brincando lá. E a forma com que ela brinca, a forma o que ela está desenhando, por exemplo, acaba revelando detalhes, sentimentos que a criança não consegue expressar para um adulto de uma forma verbal. E tem muito adulto que se porta como uma criança, tá? Muitos adultos não, todos nós adultos, às vezes somos crianças na forma de tentar verbalizar sentimentos e emoções. Tá? É por isso que um casal que quer discutir a sua relação é um negócio tão complicado, tá? Porque às vezes a pessoa quer escutar de um parceiro, de uma parceira, alguma coisa, só que ele não sabe como pedir isso para ela, tá? Ou até eles acabam pedindo, só que pede de uma forma diferente daquela como ele gostaria. Na verdade ele está solicitando, pedindo alguma coisa, e a pessoa entende de uma forma errada, e aí vira literalmente uma discussão entre duas pessoas. Isso acontece bastante, tá? Até acertar as pontas direitinho é uma questão de paciência, tá? Tem gente até que busca terapeutas de casais, né, para ajudar a amarrar essas pontas que não estão conseguindo fazer isso de uma forma mais entre eles mesmos, tá? Então isso é meio complicado também, mas dá para ajudar isso daí. A acupuntura ajuda bastante nisso daí também, tá? Dá para fazer acupuntura tipo terapia de casal. Coloco um parceiro numa maca, um parceiro na outra maca, coloco as agulhinhas e vou conversando, ou vou puxando conversa com eles a respeito da situação, do que está acontecendo com eles, tá? Do que está acontecendo de errado na relação entre eles. E conforme eu vou vendo o que para onde está sendo levada essa conversa, eu posso até ajudar, tá? Interagindo com eles, fazendo perguntas, e também posso ajudar também fazendo aplicações de ponto de acupuntura. De repente, num paciente, em um dos membros do casal lá, eu fiz uma aplicação de alguns pontos, no outro fiz outra aplicação, depende da avaliação inicial que eu faço dos dois. E aí, de repente, durante essa conversa que eles estão fazendo, que a gente está interagindo lá com eles, eu estou percebendo que a conversa é seguida por um caminho que pode não ser legal, talvez a gente tenha que fazer outra coisa. Aí eu vou e posso mudar os pontos de acupuntura para ajudar com que o fluxo de energia dentro de cada um deles possa estar trabalhando de uma forma mais harmoniosa. E aí acontece um efeito interessante, a energia de um acaba passando para o outro também, tá? Então eles estão lado a lado recebendo tratamento de acupuntura, estão falando, estão conversando, estão interagindo, tá? E aí o fluxo de energia começa também a passar de um para o outro, isso dá uma reação bem legal, tá? Se a conversa está indo bem, está interessante. Se você fizer isso daí, se você caminhar no meio dos dois, tá? Você pode às vezes sentir esse fluxo de energia. Se a energia está muito tensa, você passa por ele, você sente essa energia tensionada entre os dois. E aí quando a conversa começa a seguir por um caminho legal,
Você sente o fluxo como se fosse um rio de água tépida, tá, morna, passando entre os dois, você passando lá no meio dos dois, é como se caminhar no meio de um rio. É bem gostoso, bem agradável. Tá? Isso não interrompe o fluxo de energia e acontece de uma forma bem legal. Então, dá para fazer isso daí. Então, é legal você saber ouvir o que as pessoas estão falando. Tá? Quando você vai fazer tratamentos, quando você vai fazer uma conduta terapêutica, saber escutar. Aliás, deixa eu até aproveitar aqui, né, falar para vocês. Deixa eu mudar aqui só uma tela aqui. Cadê? É esse daqui? Não é esse daqui que eu quero, não. É outra coisa. Cadê? Sumiu todo mundo aqui. Esse daqui, ó. Tá. É que, não era bem esse, não. É esse daqui. Para eu ficar com vocês, né, falando. Tá. Vocês sabem que quem está assinando o Clube de Estudos de Acupuntura, eu estou publicando uma sequência de vídeos falando sobre os pontos dessa acupuntura aqui, acupuntura Tong, tá? Essa acupuntura Tong aqui, tá? Deixa eu mudar só um pouquinho a posição dessa tela, tá? Acupuntura Tong, tá? Nessa acupuntura Tong eu estou usando, esqueci de falar para todo mundo. Tá? Eu estou usando um livro como referência para falar sobre os pontos Tong. Antigamente eu não falava muito sobre essa técnica porque não tinha muito material, não tem muito material na verdade para falar sobre esses pontos. O que existia mais era uma referência aos pontos, para que eles servem, tá? E só. Tá? E muitas vezes tinha mais referências meio anedóticas para explicar a ação dos pontos. A anedótica aqui que eu estou falando não tem a ver com piada, tá? A anedótica tem um relato anedótico, tem a ver com depoimento. Então, por exemplo, até nesse livro mesmo, que fala sobre os pontos Tong, eles falam só que tem um ponto Tong que serve, por exemplo, para, sei lá, dor nas costas. Tá? Então, esse ponto Tong é um ponto para dor nas costas. E para explicar a ação dele, ele relata um caso. Tá? Por exemplo, tem um caso de um paciente que sofre há muitos anos com dor nas costas, nada resolvia. Aí foi feita a aplicação desse ponto Tong e algumas horas depois ele já não sentia mais dores nenhuma nas costas. Então eles colocam muitas referências anedóticas em cima de depoimentos. Só que eu queria uma coisa a mais para explicar. Os pontos Tong não tem nenhuma referência a respeito disso. Então eu estou elaborando explicações para esses pontos Tong. Quem está acompanhando já o Clube de Estudos de Acupuntura já está vendo como é que eu estou fazendo lá para explicar, tá, esses pontos Tong. E em cima dessa pergunta, inclusive que a Laura fez, tá? Por isso que eu estou colocando isso daí, falando sobre os pontos Tong. Eu recentemente fiz mais um vídeo, estou fazendo mais um vídeo sobre um outro ponto Tong, tá? Que é esses daqui, ó, esses dois pontos, que tem algumas coisas interessantes, e é aquilo que eu estava falando. Quando alguma coisa soa interessante, curiosa, tá? Vai em cima disso, porque deve ter uma explicação muito boa, deve ter uma informação muito boa, tá? Isso não só em cima do relato de um paciente numa anamnese, por isso que é importante a gente ouvir, saber ouvir, tá? Então tem aquela história, né? Tem gente que sabe escutar as pessoas, mas não sabe ouvir, né? Então é legal você ouvir com atenção o que a pessoa está falando, porque a partir desses relatos, lembre-se que você vai entender de fato, muitas vezes, o que você tem que tratar numa pessoa. Então, às vezes ele vem com uma queixa tipo dor nas costas, só que aí se conversando com a pessoa você percebe por que ela está com essa dor nas costas. Não é só uma dor física, é uma emoção que está fazendo com que o corpo físico dele sofra a dor emocional que ela está apresentando. Então, além de tratar a dor física, tem que trabalhar essa questão emocional de um paciente, né? E eu, quando estava fazendo estudo desses pontos, por isso que eu estou publicando aos poucos, tá?
estou publicando às vezes um ponto por semana. Tem gente que pode estar até pensando assim, pô Celso, por que você está publicando só um ponto Tong por semana? Por que você não publica mais de uma vez? É que eu podia publicar do jeito que o pessoal às vezes faz curso sobre essa técnica, tá? Só apresentando os pontos, mas eu quero dar uma interpretação melhor sobre eles. Tipo desse ponto aí que me chamou a atenção, tá? Tem esses 2 pontos Tong, mas uma coisa que me chamou muita atenção também, vou colocar um outro slide aqui, é que esse ponto Tong, ele teria uma ação terapêutica bem interessante, que seria isso daqui, que é quando a pessoa está com uma espinha de peixe presa na garganta. Tá? Então seria um ponto tipo primeiros socorros para algo que está preso na garganta. Tá? Essa informação eu tirei desse livro aqui, está escrito desse jeito mesmo sobre esse ponto. Quando eu vi esse ponto e tinha essa função aqui, eu pensei assim, tá estranho isso daqui, tá? Tem um ponto específico para tratar espinha de peixe presa na garganta. Tá certo que os orientais comem bastante peixe, tá? Então essa é uma queixa que deve ser muito comum. Mas espera aí, deve ter mais alguma coisa em cima disso daí. E aí eu fui analisando, isso tem muito a ver com o nome que esses pontos têm, tá? Esses nomes aqui, ó, 5 dedo 5 ouro, dedo 1000 ouro, tá? A tradução na verdade seria, tá? Os pontos dos 5 tesouros no dedo, o ponto dos 1000 tesouros no dedo, tá? Mas isso daí tem uma explicação, tá? E isso explica também porque ele serviria para tratar aquela espinha de peixe na garganta. Estou preparando esse vídeo ainda, estou preparando material, é por isso que demora às vezes, tá? Porque não tem essa informação. Você vai procurar se você for procurar as explicações que eu dou muitas vezes para esses pontos, tem gente que fica bravo comigo falando assim, pô, fala pra gente da onde é que você está tirando essas informações. Eu quero saber de onde é que vem essa informação, Celso, tá? E às vezes a informação vem de observações várias que eu tenho, na verdade. Por isso que não dá pra falar assim, ó, eu peguei essa informação daqui, essa informação dali, tá? Às vezes a informação está baseada na interpretação que eu estou fazendo desses nomes em chinês, tá? Aliás, vocês já viram, né? Quem já acompanhou aqui o canal, já fiz vários vídeos explicando a função energética dos pontos baseados nos nomes em chinês dos pontos de acupuntura, tá? Então já fiz vários vídeos. É interessante que pouco tempo depois que comecei a fazer esses vídeos dando explicação da função energética dos pontos através dos nomes e dos ideogramas também, tá? Em chinês, dos pontos, alguém apareceu com um curso de pontos de acupuntura através dos ideogramas, tá? Coincidência, né? Do pessoal fazer alguma coisa assim. Pô, gente, o pessoal podia ter umas ideias mais originais aí, tá? Não vai copiando só o que eu faço não, gente. Mas o que eu gosto de fazer é isso, dar uma explicação um pouquinho mais aprofundada, não simplesmente jogar para vocês. Esses pontos aqui são esses dois aqui, tem esse nome, tá? E serve para tratar tal coisa, tá? Só que o tratamento não tem nada aparentemente relacionado com o nome deles, tá? Por exemplo, esse daqui é um ponto que trata espinha de peixe presa na garganta. Por que esses nomes em chinês não tem referência nenhuma com peixe aí no nome desses pontos? Você deve ter alguma coisa a mais em cima disso, e tem, tá? Já peguei, já desvendei isso daí, já preparei todo o material em slides para fazer um vídeo desse ponto Tong, e em breve ele vai estar lá no Clube de Estudos de Acupuntura. Então, se você ainda não é assinante do Clube de Estudos de Acupuntura, falar nisso, né? Deixa eu tirar até esse dragão aqui, colocar propaganda aqui, ó, Clube de Estudos de Acupuntura. É só entrar no site shenlong.com.br e lá você vai ver o clube, como você pode assinar o Clube de Estudos para ter acesso a essa e outras informações lá também. Tá? Aproveitar e pedir para vocês, ó, deixar o seu like para esse vídeo que vocês estão vendo até agora, tá? E dá uma olhada lá no material, gente. Tem cursos online, lembrar mais uma vez, se vocês adquirirem um dos cursos ou for assinante do canal, lembrar que vocês estão me ajudando muito, muito mesmo a manter esse canal ativo, tá? Porque eu faço esse canal
só para quem quer aprender legal a acupuntura, tá bom? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vou continuar gravando outros vídeos, passando mais informações para vocês. Escrevam comentários que aí eu vou respondendo, interagindo com vocês, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Tchau, até a próxima.